Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, glória a Deus, estamos no dia 7 de maio de 2020, lição número 10, rendendo graças ao Senhor. O objetivo da lição de hoje, nós vamos estar verificando que está no Salmo 118, é apresentar as características do Salmo, falar sobre a bondade e benignidade de Deus e mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Nós vamos enxergar Cristo dentro do Salmo 118. Domingo passado, estudamos como adorar este Deus. E hoje é como ser grato a esse Deus. Olha que interessante como a palavra do Senhor é completa, nos auxilia, nos ensina e nos prepara a termos uma vida agradável diante do nosso Senhor. O Salmo 118 é considerado um salmo de louvor declarativo e considerado ainda o clímax entre o Hallel, que é um grupo de salmos na linguagem hebraica, significa louvor, e o Salmo 118, ele se destaca nesta questão. E quando que se entoava, quando que se cantava o Hallel, quando que eles faziam menção desta alegria, desse louvor? Então, nós vamos verificar que eles faziam nas sinagogas, eles adoravam o Senhor nas sinagogas e também nas três grandes festas, né? Do tempo da peregrinação, que é na Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Fazendo uma parte rapidamente, sinagoga. Quando surgiu as sinagogas? O que é sinagoga e qual a diferença sinagoga e o templo? A sinagoga surgiu quando o templo foi destruído, no tempo da deportação do povo hebreu para a Babilônia. Então o templo foi destruído e agora eles viviam em terra estranha. E ali surgiu as sinagogas. E segundo o entendimento dos próprios hebreus, todo lugar onde houver pelo menos 10 homens adultos, há de se abrir uma sinagoga, há de se constituir uma sinagoga. É o local onde eles fazem orações e estudam a palavra de Deus. E também nós vamos verificar que o Hallel, esses salmos também, eles eram louvados, exaltados ao Senhor no tempo das três grandes festas. Que festas era essa? A Páscoa. Que festa que foi a Páscoa? Foi a comemoração da libertação do povo hebreu do Egito. Estavam em cativos, escravizados, e na libertação foi instituída a Páscoa. E também na festa de Pentecostes. Pentecostes é considerado a providência da colheita divina, Senhor abençoando a terra, o mantimento e dando uma colheita abundante para eles no tempo que eles estavam peregrinando rumo à terra prometida. E também a festa das cabanas, né, que é o período em que os judeus ficaram no deserto por 40 anos, em que o Senhor sustentou eles com suprimento, com água. Em especial, quando nos tratamos do Pentecostes, foi quando eles deixaram de ser pastores, e aí eles já adentraram Canaã, e aí eles iriam cultivar a terra e ver os seus frutos. Até então, antes deles adentrarem a terra de Canaã, eles estavam sendo sustentados por Deus, pelo milagre, pela provisão divina. Mas a partir do momento que eles adentram Canaã, passam o Rio Jordão, a partir daquele instante, o Senhor diz a eles: aí está a terra, cultivai-a, e o Senhor abençoou grandemente com abundância, e ficou instituído esses salmos, né, como alegria, fazendo menção ao que o Senhor fez pelo seu povo. Nós podemos ainda classificar ainda esse salmo em Marcos 14, 26, quando o Senhor Jesus, na última ceia, né, por ocasião da última ceia, ele cantou
esse salmo, né? Segundo a maioria dos comentaristas, ele cantou um desses salmos de Hallel, né? Reconhecendo Deus, reconhecendo a bondade do Senhor, né? Podemos ainda dividir esse salmo em duas partes, né? O verso 1 ao 16, eles eram cantados em procissão ao aproximar-se do santuário. E o verso 17 ao 29 eram cantados em parte fora, em parte dentro do templo. E isso nos traz uma grande lição, que quando nós nos preparamos para irmos cultuar ao Senhor, nós já vamos cultuando Ele antes de adentrarmos ao templo. Nós já temos uma vida de louvor e exaltação ao Senhor. Nós já vamos com a nossa mente, nosso coração preparados para dar o melhor ao nosso Senhor. É assim que nós temos feito, se não é que nós possamos ficarmos atentos sempre que formos ao culto, sempre que estivermos nos preparando para ir à igreja. Já vamos com nosso coração, nossa mente preparados para chegarmos lá, e quando você chega com a sua mente e seu coração preparado, você se junta com seus irmãos que também estão com a mente e o coração preparados, e vira aquela multidão com as mentes e os corações preparados. É um culto extraordinário em que a presença do Senhor se faz presente e a igreja fica cheia de alegria. Então, que o nosso culto tenha também essas características, cantados antes, dentro, antes, depois, que possamos estar adorando o Senhor nessas circunstâncias. Quando nós verificamos ainda que esse salmo ele não tem título, se vocês observarem lá, na epígrafe, ele somente fala: o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Pode verificar na sua Bíblia que só vem somente esse título. E por que não vem um título específico? Por quê? Porque aí, segundo os comentaristas estudiosos, esse salmo se reportava ao retorno babilônio, poderia ser ao retorno babilônio, poderia estar se referindo ao grande livramento também do rei Josafá, que vocês vão notar lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 27, 28, onde 3 reis vinham contra Josafá, Amon, Moabe e Edom. São 3 cidades que estavam vindo pelejar contra o povo do Senhor, e eles viram que eles não teriam nenhuma chance, porque falaram: ó, uma multidão está subindo contra Israel. E o rei, só coube ao rei se lembrar na palavra de Deus nesta hora. Há momentos na nossa vida que você não tem para onde correr, não há solução se não olhar para o alto, se não trazer a palavra de Deus em mente e memória. E foi o que o rei Josafá fez. Ele convocou o povo para o jejum, para a oração, e todos buscaram a Deus. E o que aconteceu? Vocês conhecem muito bem a história. Os próprios inimigos, um foram contra o outro, um matou o outro. E interessante que o Senhor falou assim para eles: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Parai e vede o livramento que o Senhor há de dar para vocês. Mas se preparem, junte todo mundo, se prepare e saiam à guerra. Então o Senhor falou: saiam à guerra, vão lá e vejam o livramento que eu vou dar a vocês. E eles colocaram os músicos na frente, e os músicos foram louvando, exaltando. Por que os músicos foram na frente? Porque eles já estavam com a vitória na mente, no coração, já pela fé eles já estavam vendo a vitória. E o dito foi feito. O Senhor deu grande livramento. Também, esse salmo, ele poderia estar se reportando à reedificação do templo,
na época do sacerdote Esdras, né? Escriba Esdras, na dedicação do segundo templo ao Senhor, e também na reedificação do muro com Neemias. Tanto tempo quanto o muro foi quando eles foram libertos do cativeiro da Babilônia e agora estavam vivendo um novo momento em suas vidas. Então nós podemos notar aí que o título, o importante que nós temos que ver, que o título ele traz sobre vários livramentos, várias situações que o Senhor possa estar na sua vida. Então, o meu louvor ao Senhor, o seu louvor ao Senhor, não é somente por uma situação, um livramento, mas são inúmeros, né? Inúmeros. E aqueles que nós nem ficamos sabendo, até aqueles livramentos que o Senhor nos concede, que nós não vemos, mas o anjo do Senhor nos livra, é motivo de nós adorarmos, exaltarmos ao Senhor. E por isso que nós temos que ter uma vida de reconhecimento, de gratidão, rendendo graças ao nosso Senhor. Também o Salmo, ele expressa a gratidão pelo salmista. Vocês vão notar lá que no item 1.3 da lição, expressa a gratidão. Gratidão por quê? Porque aqui, se vocês forem notar, em Romanos, capítulo 1, verso 21, o que agrada a Deus? É a nossa gratidão. Mas muitas das vezes o Senhor está observando, esperando a nossa gratidão em momentos em que você está em um determinado ambiente e você não vê como ser grato a Deus. Mas como é que você vai agradecer a Deus num momento difícil? Quando você está sem saída, você olha para o alto, você busca em Deus a solução. E quando você busca em Deus a solução, nesse momento difícil, você vai dar graças e louvores ao Senhor. Quem assistiu a live do pastor Samir na sexta-feira, pôde observar no seu testemunho em que ele estava se sentindo só, vivendo um momento difícil, sem ninguém, e o que deu a ele aquela certeza da vitória? Foi quando ele olhou para o alto, foi quando ele buscou o refúgio e o alívio em Deus. E Deus falou ao seu coração de uma maneira milagrosa que estaria com a família naquele momento tão difícil. E assim o Senhor confirmou. Por isso, meus amados, nós temos o salmista aqui no Salmo 118, ele está expressando a gratidão mesmo em momentos difíceis. E o Romanos 1,21 fala assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, se tornando confuso e em trevas. Por quê? Porque conhecendo a Deus, a pessoa não busca força, não busca graça, não busca alívio no Senhor, e é necessário buscar ao Senhor esse alívio. Filipenses capítulo 4, verso 6, o que fala lá? Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueça de agradecer-lhe. Então, quando você conta suas necessidades ao Senhor, você deixa aquela aflição, aquilo que estava ali afligindo, deixa de estar ocupando espaço na sua mente, no seu coração, e começa a vir alegria. E vindo a alegria, você agradece, rende graças ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações e sedes agradecidos. Glória a Jesus. Vamos ver ainda nesta lição o caráter de Deus. Você vai enxergar aí no Salmo 118 o caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? Ele é bom, né? O Senhor é bom. A sua benignidade é para sempre. Então, bondade, benignidade, porque ele escuta, ele nos atende,
Ele está pronto a estar na nossa frente, Ele está pronto a nos amparar, Ele nunca nos deixa. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz que nele há luz e não trevas. Se você se sentir só, sem direção, o Senhor, Ele clareia a sua vida com luz. Ele lhe mostra o caminho a você seguir. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Salmo 119, verso 68. Tu és bom e fazes o bem. Ele é bom, nosso Deus é bom e faz o bem. Aleluia! O Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, quando nós olhamos com os olhos da fé, nós paramos de ver maldades. Se nós olharmos somente com nossos olhos críticos, distanciados do Senhor, nós vamos ver morte, nós vamos ver destruição, nós vamos ver limitações. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos notar que o Senhor é bom e Ele está conosco, Ele não nos deixa só. Aleluia, glória a Deus. E ainda vamos notar ainda que louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O que é benignidade, meus irmãos? Benignidade, nós podemos falar, é amor fiel e dedicado, é misericórdia, é bondade, é graça. Por isso que o salmista, ele repete, olha lá, você vai ver do verso 1 até o verso 4, eles repetem, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, vem repetindo, porque a sua benignidade é para sempre. E lá no final, no Salmo, ele termina o Salmo falando, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E quando nós vimos essa repetição, nós podemos classificar como antífonas, ou seja, são refrões que entravam entre um verso e outro. E se vocês forem verificar um outro exemplo de antífonos, esses refrões com repetições, o Salmo 136, do início ao fim, o salmista, imagina a alegria que era do salmista, do povo exaltando, louvai ao Senhor porque Ele é fiel, porque o seu amor é fiel e dedicado, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é Deus de graça. Nós não fizemos nada para que pudéssemos merecer esse grande amor, mas Ele está conosco, aleluia. Então nós vamos verificar por que a sua benignidade é para sempre. Do início ao fim, vem trazendo o salmista, fazendo essas repetições. Outro ponto, por que nós temos que louvar ao Senhor? Porque Ele é o que escuta. Veja lá no verso 5. Verso 5. Invoquei ao Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Então, o salmista está falando que o Senhor ouviu ele no tempo da angústia. No verso 21, vocês vão ver ainda, está escrito assim, louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Então, o nosso Deus, Ele não dorme, o nosso Deus, Ele está nos ouvindo, o nosso Deus, Ele está atento às nossas orações. O nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de bondade. E por isso nós o exaltamos, Ele, nesse momento, porque Ele está sempre nos ouvindo. Eu peço a você verificar ali também, Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11. O que o Senhor Jesus fala conosco ali em Mateus? Abre sua Bíblia aí, no capítulo 7, do verso 7 ao 11. O que o Senhor nos ensina aqui?
O título aqui fala sobre a bondade de Deus, que é o nosso tema. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, se nós, sendo maus, nossos filhos pedindo, nós sabemos dar coisas boas a eles, quanto mais o nosso Deus, que é perfeito em amor, perfeito em obras. Então, o Senhor está nos dando aqui esse exemplo que nós temos que ter aqui, porque Ele é o Senhor que escuta. E aqui a lição também traz aquela parábola do juiz iníquo, que todo mundo já conhece, uma boa parte já conhece, que a viúva, ela pedia, e o juiz era iníquo, não queria atender, mas de tanto ela pedir, ele falou, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque ela está me pedindo, não para de pedir, eu vou atender e fazer justiça para com ela. Então, o Senhor, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que temos que pedir a Ele em oração, porque o Senhor está nos ouvindo. Nesta hora, o Senhor ouve o que passa na sua mente, no seu coração. Glorifique ao Senhor. Eu quero ler ainda com vocês, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha que interessante que diz aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, dando graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando nós pedimos ao Senhor, a paz de Deus, ela guarda os nossos corações. Prosseguindo, sobre o caráter de Deus, né? O que mais que tem esse Deus que nós devemos ser gratos a Ele? Porque Ele concede luz. Como que o Senhor concede luz? É através de Cristo Jesus. Jesus é a nossa luz. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. O que Pedro escreveu lá na sua carta? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Salmo 31, verso 16, diz: Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Então, o rosto de Cristo resplandece sobre a sua vida. O Senhor Jesus resplandece sobre você. Então, quando a igreja brilha, quando o crente brilha, é a glória de Cristo que está sobre sua vida. Você é uma pessoa iluminada porque Jesus está sobre você. O Salmo 119, verso 135 diz ainda: Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Então, quando o Senhor nos ensina a sua palavra, a glória dele, o brilho dele está permanente sobre nossas vidas. A lição ainda nos traz que nós temos que ser grato a ele, porque ele é o que nos dá força. E alguns comentaristas atribuem que o salmista fez essa referência aqui no verso 14, se você verificar o salmo que nós estamos estudando, o verso 14, você vai ver que porque o Senhor é minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. E alguns comentaristas atribuem que o salmista se inspirou no próprio louvor cântico de Moisés. Moisés, ao exaltar ao Senhor, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, ele falou: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Então vocês notem hoje, amada igreja, estamos no século 21, mas todos aqueles que já andaram com Cristo desde a antiguidade,
eles sentiram essa presença gloriosa que você está sentindo nesse momento, que nós sentimos, essa certeza de salvação, esta alegria. Não há pandemia, não há tempo ruim, nada pode abalar o amor de Cristo Jesus que está sobre você. Aleluia. O que diz Isaías capítulo 40, verso 29 sobre a força do Senhor? Diz assim: o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o Senhor que te dá força, é o Senhor que multiplica nossas forças. Então ainda peço para você verifica ainda em carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4, verso 13, que você, que toda a igreja do Senhor Jesus possa ter esse versículo em mente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode passar pelo deserto porque o Senhor te fortalece. Você pode passar pela escuridão porque o Senhor ilumina o seu caminho. Você pode passar por essas pedras porque o Senhor protege os seus pés para que não tropece em pedra alguma. Você pode todas as coisas porque o Senhor te fortalece. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Receba em nome de Jesus essa palavra. E para finalizarmos a lição, o item 3.3 da nossa lição fala que ele é a pedra angular. E essa pedra diz que os edificadores, eles rejeitaram, fazendo menção ao povo de Israel que se sentiu rejeitado, mas os comentaristas, na sua maioria, atribuem ao próprio Cristo Jesus sendo rejeitado pelos principais, pelos sacerdotes, pelo povo da época. Ele sendo rejeitado, ele se tornou a pedra principal, a pedra da esquina. E por que era importante a pedra da esquina? Porque a pedra da esquina, ela unia duas paredes, então ela fazia a junção. Então era a pedra mais importante, que dava a sustentação. E vocês vão verificar ainda, isso está no verso 22, né? Verso 22 do Salmo 118. Verifica aí que está dizendo: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Por quê? Porque Cristo, ele se tornou o principal. E também nós podemos fazer aferição lá na profecia, no sonho que Nabucodonosor teve, da grande estátua em que Daniel trouxe a elucidação dos sonhos, né? Como profético, em que havia uma estátua muito grande e uma pedra veio e atingiu essa estátua, e essa estátua caiu, mas essa pedra se tornou um grande monte, enchendo toda a terra. E está lá em Daniel capítulo 2, verso 34 a 35, fazendo referências ao reino de Cristo. Aquele sonho de Nabucodonosor se referiu a vários períodos, vários impérios, grandes impérios da humanidade, sendo que no final de tudo, todos os impérios caíram e o grande império de Cristo surgiu e tomou toda a terra. Então, o que nós podemos notar que o Senhor, ele liga a sua igreja, ele nos liga um ao outro e também nos liga com Deus. Ele é tudo. Para concluir, o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Ele escuta, ele concede luz, ele concede força, porque ele, sendo a pedra principal, ele foi rejeitado e se tornou o grande poder, se tornou o Deus dono de todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas. Abaixo, todos têm que se dobrar diante deste Deus, diante desse Senhor. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós louvamos a esse Deus glorioso,
Por isso que nós rendemos graça. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, que você possa permanecer tendo uma vida de gratidão. Agradeça ao Senhor por estar respirando, agradeça ao Senhor cada manhã que você acorda, agradeça ao Senhor o alimento, o livramento, agradeça ao Senhor por seus familiares, agradeça ao Senhor pela palavra que está de Deus, que está na sua vida, no seu coração, esta fé que lhe alcançou. Foi a graça de Deus que lhe alcançou e hoje você pode sentir o que milhares de homens e mulheres santas de Deus que já viveu na face dessa terra, que já louvou, que já exaltou esse Deus, e hoje é a nossa época, nosso período de estar rendendo graças ao Senhor, que possamos ensinar isso aos jovens, que possamos ensinar isso às crianças. Esse Deus, ele merece ser reconhecido, ser reverenciado, ser adorado, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor permaneça com você, com a sua casa, te abençoando, suprindo suas necessidades. Se o Senhor nos permitir, semana que vem será a lição número 11, celebrando a palavra de Deus. Vamos estar estudando o Salmo 119 e será bênção para nossas vidas, amém? É gratificante, é um prazer, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Paz do Senhor.